Porventura ignorais, irmãos, porventura ignorais, porque eu sei que eu falo com gente que conhece a lei de Moisés, conhece o Velho Testamento. Porventura ignorais que a lei, uma vez que o indivíduo diga, eu a ouvi, eu a entendi, eu sei que ela diz o que é certo, e eu quero viver por meio da lei, fazendo o que é certo. Aqueles que assim fazem devem também saber que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Uma vez que o indivíduo conheça a lei, não estou falando da lei brasileira, da Constituição, estou falando desses acertos morais de um conjunto social, não estou falando disso, estou falando dessa lei supostamente que veio dos céus, lei divina. Uma vez que o indivíduo a conheça e admita que ela não está me anunciando nada que não seja verdade, por bem humano, se há Deus, que o Deus que é Deus seja o meu Deus, e não os deuses que não são deuses, que venham a ser o meu Deus. Então, se a lei diz, não tenha deuses que não sejam deuses na tua vida, ela está me mandando fazer o que é certo. Quando ela me diz para em havendo Deus, não brincar com o nome de Deus e não usar Deus como chancela ideológica para provar as minhas razões na presença do meu próximo, tomando o nome de Deus em vão, ela está me dizendo uma coisa que é boa. Do contrário, eu estou tentando manipular o nome de Deus e estou seduzindo e manipulando meu irmão de maneira totalmente mentirosa e enganosa, o que é errado. Quando a lei diz que todo homem trabalhe e todo homem descanse do seu trabalho, ela está fazendo isso para o bem do homem. Não é para o bem de Deus. Para o bem de quem? É para o bem do homem, para o bem da terra, para o bem da criação. A terra, a criação, toda criatura, todo ser vivente precisa de descanso. Isso faz parte da lei da vida. Uma vez que eu entenda isso, toda vez que eu viole isso, eu estarei sabendo que eu sou um transgressor contra a vida. Uma vez que a lei me diga, honra teu pai e a tua mãe, melhore seu pai e sua mãe na sua vida, faça-o olhar para você e dizer, ele me melhorou na vida dele, o que me dá muita alegria. Quando ela diz isso a nós, o que ela está dizendo? Uma coisa ruim, má, que não seja verdadeiro ou algo bom? É claro que é bom. Quando diz, não adultere, não seja infiel, não traia, está me dizendo uma coisa que vem do inferno ou uma coisa que toda alma sabe que vem do céu? Traição vem de Deus ou vem de onde? Traição é espírito celestial ou é espírito maligno? Traição é espírito divino ou é espírito animal em estado de capricho e descontrole? Uma vez que eu entenda o significado bom disso, eu não tenho mais como negar. Quando a lei diz, não engane ninguém e não distorça a imagem, nem a vida, nem o caráter, nem a reputação do seu próximo, na presença de ninguém, jamais faça isso, jamais falsifique uma existência, ou uma história, ou uma sequência, ou uma narrativa, pode alterar a vida de outros. Não dê falso testemunho. Uma vez que eu saiba disso, eu não tenho mais como fugir. Quando ela diz não cobice a mulher do próximo, o marido do próximo, os bens do próximo, a casa do próximo, ela está falando uma coisa ruim ou está me propondo algo bom, que me liberta e que me desenvolve a minha própria identidade
e que me dá segurança pessoal e que faz de mim um indivíduo da bênção e não da maldição, um indivíduo da alegria solidária e não uma pessoa da inveja e do desejo de absorção do que é do outro. Bom, uma vez que você saiba que isso é verdade, isso tem domínio sobre a tua cabeça durante toda a vida, é o que diz Paulo aqui. E ele está falando dele mesmo, Paulo, que foi educado sabendo essas coisas. E ele disse, olha, a lei tem domínio sobre a mente de um homem, sobre a vida de um homem, toda a sua vida. Uma vez que você saiba, a menos que você nunca tenha sido instruído, e mesmo quem nunca foi instruído tenha suspeita, carrega a norma da lei no seu coração, como Paulo diz em Romanos 2, carrega a norma da lei aqui dentro. Mesmo não tendo sido informado exteriormente acerca dela, ele intui esse sentido, todos intuem esse significado. Isso tem domínio sobre a nossa vida. Agora, além disso, ele está dizendo que a própria lei de Moisés se estabelecia na existência humana como algo que não passaria. Para quem quer que um dia dissesse, eu aceito esse domínio sobre a minha vida, eu quero existir sob esses mandamentos e essa consciência. Todo aquele que fizesse esse pacto, a lei que informava o indivíduo, pactuava o indivíduo também com a informação com a qual o indivíduo consentia, de modo que ele se tornava alguém que era escravo daquela consciência enquanto ele vivesse. Isto dito, Paulo prossegue e nos afirma o seguinte: dando como exemplo, eu falo da mulher casada. Veja como a mulher casada, Paulo diz, está ligada pela lei ao marido. Ela casou sob aquele regime, aquela consciência, aquele acerto. E ele e ela estão ligados, ela está ligada a ele pela lei ao marido, no caso da mulher, enquanto ele viver. Mas se o marido morrer, a mulher na mesma hora fica viúva e, portanto, desobrigada de cumprir qualquer tipo de lei conjugal, porque ela já não está conjugada a ninguém. A parte com a qual ela se conjugalizava morreu, portanto, ela está livre. Ela nasceu de novo. Desse modo, será considerada adúltera se o marido ainda vivendo, ela decidir se unir com outro homem, sexualmente falando. Porém, se o marido dela morrer e ela decidir viver ou se unir com quem quer que queira e deseje, ela estará livre da lei, livre daquele pacto inicial e não será adúltera se casar de novo, se juntar a alguém, se viver com alguém, se fizer novas núpcias. Não será considerada transgressora, porque o marido morreu e com o marido a lei daquela relação morreu com ele. Aí ele diz, assim, agora é uma comparação, assim também, tomando como exemplo, só para vocês entenderem, assim também, vós, como mulheres que fostes casadas com o marido Moisés, da lei de Moisés, todos nós éramos casados com a lei de Moisés. Todos nós, se contraíssemos núpcias, por exemplo, com o Evangelho, seríamos adúlteros. Porque o Evangelho diz um porém, e muitos poréns a Moisés. Jesus diz em relação a Moisés e a interpretação que os antigos fizeram de Moisés. Eu, porém, vos digo, eu, porém, vos digo, eu, porém, vos digo. Jesus tem bilhões de poréns. Há muita coisa de Moisés e há muita interpretação feita acerca de Moisés com a qual ele não concordava. Vocês não entenderam o espírito.
Aí ele diz, mas quem quer que tenha se vinculado à lei assim, ficará preso a ela a vida inteira, culpado por ela, esmagado por ela, porque a lei precisa morrer. Se ela não morrer, você nunca conhecerá a liberdade da culpa que hoje lateja em você de dia e de noite, a menos que a lei morra. Morra como um marido morre para uma mulher. Ela tem que morrer. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio de Cristo, por meio da cruz. Jesus é aquele que pega o marido legal e o leva à cruz nele, de modo que cumpre-se o que Paulo virá a dizer em Romanos 10, 4, pois o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio da cruz, para agora poder casar com o outro. Quem é o outro na minha vida? Quem é o outro na minha vida? Quem é o outro? Eu nasci casado com Moisés. Eu nasci sob a lei, angustiado, embora seja apenas um amazonense, sem nenhum vínculo com judeus. Mas minha avó era protestante, a outra era católica, eu já nasci sob a lei. Protestantes e católicos nascem sob a lei. Nascem sob a lei, como judeus também. Sem as leis cerimoniais dos judeus e festivais, mas com uma quantidade enorme de leis idênticas aos dos judeus, já nascem com aquela culpa esmagadora. E não ficam livres da culpa jamais. A menos que creiam que o fim da lei é Cristo. A menos que creiam que Jesus pegou o meu primeiro marido e o fez morrer na cruz, para que hoje eu possa ter uma relação de novas núpcias com o Evangelho. Do contrário, você não sabe por que se sente tão culpado quando fica tentando guardar as leis de Moisés como se por elas você pudesse ser salvo e santificado. E ao mesmo tempo, tenta abraçar o Evangelho. Você não entende por que o seu coração nunca tem paz. Porque o seu coração nunca terá paz. É como uma mulher que está tendo uma relação dupla. Está casado com o primeiro marido, Moisés, e querendo ter um casinho com Jesus de Nazaré, com a graça de Deus. Você tem que decidir. Mulher de quem você é, casada com quem você é. Tua alma é de quem? Qual é o marido do teu ser? O marido do teu ser é a lei ou o marido do teu ser é o Evangelho? O marido do teu ser é Moisés ou o marido do teu ser é Cristo Jesus? Porque se você não deixar a lei morrer em Cristo, você vai estar sempre em adultério contra o Evangelho. Até para ter paz no Evangelho, eu preciso deixar a lei morrer. Senão é como alguém que vai tentar viver amasiadamente com Deus em Cristo, perseguido pela angústia primeira de um marido legalista. A alma nunca tem paz. Eu, porém, estou em paz, porque o meu primeiro marido morreu na cruz, em Cristo Jesus. Jesus decretou a morte do meu primeiro marido espiritual. De modo que hoje eu estou livre, e já estou livre há muitas décadas, e venho exercendo a minha liberdade, a minha paz, de poder me casar com Cristo Jesus e viver a realidade de novas núpcias espirituais. Eu contraí novas núpcias em Cristo. Aquele que ressuscitou de entre os mortos é o meu marido. Deste modo é que eu frutifico para Deus sem culpa. Porque quando nós vivíamos antes, segundo a carne, era justamente o tempo em que mais vivíamos debaixo da lei.
Porque quando vivíamos segundo a carne, com aquelas pulsões e descontroles e tesões, e meu Deus, o que eu faço com essa vontade, com esse desejo, com esse desassossego, com essa sofreguidão, quando vivíamos segundo as nossas paixões pecaminosas? Entendamos, elas cresciam, elas entravam em realce, elas se dilatavam na mesma medida em que a nossa vontade de justiça própria e de nos autossalvarmos pela prática da lei em nós mesmos, quanto mais nós tentávamos ser justos segundo a lei, mais tarados nós ficávamos, porque mais nós reprimíamos as paixões. As paixões crescem na medida em que eu sou informado da lei. Quanto mais lei, mais se instala o conflito. E mais se exacerba pela revolta conflituosa a pulsão pecaminosa em mim. Elas se exacerbam justamente pela lei. Quanto mais lei, mais tara. Por isso, Paulo diz, naquele tempo esses poderes do descontrole operavam em nossos membros, nos nossos corpos, na nossa vida, e davam fruto da morte, da queda, do não conseguir andar livre de paixões que nos escravizavam. Agora, porém, depois que a lei morreu, depois que o meu primeiro marido, Moisés, faleceu, depois que ele foi sepultado com Cristo, depois que o fim da lei foi decretado em Cristo, eu tive liberdade para livre da culpa, sabendo da inobservabilidade da lei pelos meus esforços próprios, sabendo agora, todavia, que esse pacto que me condenava e que só punha em realce a contradição da minha natureza e da minha ambiguidade, esse pacto foi quebrado na cruz e foi instituído o caminho de um novo relacionamento. Núpcias com Deus em Cristo. Agora eu estou vivendo isto, porque agora eu vivo libertado da lei. A lei morreu e eu morri para a lei. A lei foi morta na cruz de Cristo nos efeitos que ela trazia de condenação a mim. E eu mesmo fui morto na cruz, em Cristo e com Cristo, justamente para aquilo a que eu estava sujeito antes e que me sujeitava a vida inteira com uma culpa que só exacerbava mais a minha necessidade pulsional de transgredir. Agora eu estou livre disso. De modo que hoje eu sirvo a Deus em novidade de espírito, casado na paz com Jesus, sem a perseguição da dubiedade nem da caducidade da letra, e nem com a suspeita de que numa próxima esquina Moisés possa me abordar como um zumbi redivivo, dizendo: por que me traz? Eu estou casado com Cristo. Estou livre de todo compromisso anterior. Todo compromisso que existe agora em mim é o de frutificar para a vida. Constrangido pelo amor de Cristo, dando o fruto da paz. Em relação a mim, a Deus e a todo mundo. Esse é o Evangelho. Contado outra vez, com uma outra metáfora. Bem-aventurado aquele que tenha compreendido a sua boa nova. Ó Jesus, por favor, ilumina as nossas mentes fechadas e tapadas pelo véu. Rasga o véu do nosso entendimento. Faz o que tu fizeste quando ressuscitaste. Abre o entendimento dos teus discípulos para compreenderem a tua palavra, para te discernirem hoje e para ficarem livres das suas opressões,
pela compreensão do significado do Evangelho.